Uma das coisas mais difíceis que Deus colocou no ser humano é aprendermos a lidar com a vergonha. Já se sentiu envergonhado alguma vez? Com certeza, né? Quando a gente se sente envergonhado, uma das coisas que vem na mente da gente é: onde eu posso me esconder? Todo aquele que sente vergonha quer se esconder dos demais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa oração da manhã. Por que nós nos escondemos? Quem cobre a nossa vergonha? Desde o princípio da criação, Deus formou o homem com uma característica diferente da dos demais seres que Deus havia criado. Então, até ali, Deus havia criado todos os animais, mas quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, Deus também deu características aos homens que são completamente distintas dos animais. E essas características fazem com que nós possamos ter sentimentos diferenciados aos animais e reações diferentes também. Por exemplo, os animais, todos eles andam com a sua vestimenta natural, vamos dizer assim, né? As aves têm as suas penas, os animais, os quadrúpedes, têm os seus pelos e eles não precisam de roupas. E o homem, no princípio, Adão e Eva, o que a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 2? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A que isso nos remete? Nudez, vergonha. Então, as duas coisas estão associadas. No princípio, o ser humano não tinha vergonha. Por quê? Porque a vergonha veio depois do pecado. E quando o homem pecou, ele se deu conta de que estava nu e se envergonhou. Esse vem uma série de pensamentos na nossa mente. Por que o homem se envergonharia? Só tinha ele e sua esposa, mas ele se envergonha da sua atitude. E a partir de então, a nudez está sempre associada com a vergonha. Imagina você andando no centro da cidade, numa cidade grande como São Paulo, como Curitiba, você andando e de repente você se descobre nu no meio da multidão. Certamente você vai imediatamente cobrir a sua nudez, procurar uma forma de cobrir a sua vergonha. E isso é um sentimento inerente ao ser humano. Mesmo aqueles mais liberais que a gente diz, né? Mesmo os mais liberais que a gente fala que são sem vergonha, mesmo essas pessoas, elas têm um sentimento lá no fundo, bem lá no fundo, no caso delas, mesmo elas têm um sentimento de vergonha, porque elas se expõem quando elas querem se expor. Então não é 24 horas por dia que ela está à vontade andando nu pelas ruas. Mas quando ela quer se expor, ela vai a uma praia de nudismo ou alguma coisa semelhante, que é incorreto, mas mesmo assim mostra que essas pessoas têm na sua vida um sentimento de vergonha, de cobrir a sua nudez. Mas quem cobriu a nudez de Adão e Eva desde o princípio? A gente sabe. Deus, o Criador. Deus entendeu a vergonha do ser humano e cobriu a nudez, cobriu o pecado de Adão e Eva. O livro de Gênesis, na sequência, nos diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então Deus, de fato, cobriu. Antes de Deus cobrir Adão e Eva, eles cobriram a nudez com um cinto, feito de folhas de figueira, mas isso não era perfeito. Ainda assim eles estavam se escondendo do Criador, mas Deus os cobriu de uma maneira mais perfeita. Por isso nós chegamos à bênção de hoje. A bênção de hoje, mais uma daquelas bênçãos matinais, qual nós já estudamos a bênção do galo, que faz o galo distinguir entre o dia e a noite. Já estudamos também a bênção que fala dos cegos, que abres a vista aos cegos, e agora chegamos à bênção que vestes os desnudos. Vamos lá?
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os desnudos. Só pela introdução a gente já vê o quão importante é essa bênção, né? Adão e Eva se sentiram envergonhados, não pelo fato de estarem nus fisicamente, mas porque o pecado deles os abriu os olhos para ver que o pecado nos expõe diante do Criador. E Deus, então, com a sua misericórdia infinita, os cobre. Deus cobre os nossos pecados, Deus cobre a nossa nudez e Deus cobre a nossa vergonha. E Deus cobre a vergonha do ser humano de uma forma tão propícia, tão bela, tão bonita, que Yeshua fala disso lá em Lucas. Vamos ver o texto de Lucas, quando Jesus fala acerca de preocupações do ser humano. Ele diz assim: observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Ainda você pode entender esse contexto de Yeshua no sentido da vestimenta mesmo, né? E ali no contexto Yeshua fala das preocupações do homem, com o que nos vestiremos, com o que comeremos, mas Deus tem cuidado de nós. Por isso, quando nós fazemos a bênção toda manhã, bendito sejas tu, que abres a vista aos cegos, que vestes os desnudos, nós devemos confiar que Deus não apenas nos veste fisicamente, mas Ele também cobre os nossos pecados através do seu Cordeiro, através da expiação de pecados, através do Mashiach. Mas sim, Deus cobre a nossa nudez, Deus cobre com vestimentas. Se Deus cuida do lírio do campo, imagina de você, criatura preciosa de Deus. E é por isso que nós temos que agradecer ao Criador. Mais uma vez, olhar para Deus e sermos gratos a Ele. Não importa se a sua roupa é uma roupa de uma marca chique, se a sua roupa é uma marca mais simples, mas todos nós, Deus tem coberto as nossas vergonhas. E nós podemos andar nas ruas sem nos envergonharmos dos demais, porque o Senhor nos dá vestimenta, tanto física quanto espiritual. Olha que maravilha que é essa bênção, né? Podemos refletir que Deus cobre a nossa nudez. Mais uma vez, falando sobre esse livro, quanto a minha prece de Nissan Mindel, ele fala justamente disso. Vestir-se de manhã é, de certo, uma das coisas mais naturais a fazer. Mas é característica do modo de viver judaico que até um ato simples e natural como vestir a roupa pela manhã seja motivo para uma bênção. Abençoamos a Deus que vestes os desnudos. Esta bênção tem origem na narrativa da Torá, onde consta que Deus fez roupas de peles para Adão e Eva e os vestiu. Nada na Torá é supérfluo ou em vão, e o propósito da Torá é nos instruir. A propósito, Torá significa instrução também. Nossos sábios contam que o fato de Deus vestir Adão e Eva nos ensina a seguir seu exemplo e a vestir os necessitados e pobres. Esta é uma das primeiras coisas que esta bênção nos lembra. Novamente, como todas as outras bênçãos, esta bênção também nos fornece mais alimento para a meditação. Os seres humanos não usam roupas apenas para se proteger contra os elementos da natureza. Em certas partes do mundo, o clima não exige roupas para a proteção do corpo. No entanto, até os nativos usam alguma vestimenta. Aí, isso nos remete a uma outra forma, a uma outra lição, que é a tzniut. Tzniut é a forma judaica de discrição, de andarmos com discrição, de cobrirmos as partes do nosso corpo que nos causam vergonha em público. Então a tzniut judaica também está relacionada com a bênção Deus vestes os desnudos.
Todo ser humano decente tem um sentido inato de pudor em não exibir a sua nudez, ou, o que vem a ser a mesma coisa, um sentido inato de decência e recato para cobrir o corpo em todas as ocasiões. Os padrões de recato, no que tange a roupas, diferem de povo para povo. O povo judeu tem o seu próprio padrão, chamado Tzniut, estabelecido pela lei judaica e pelas tradições consagradas através dos séculos. Essas leis incluem, entre outros itens, que se evite expor as partes do corpo que devem estar cobertas, mas as mulheres casadas cubram a cabeça e, em geral, o máximo recato possível. A bênção Malbish Arumi é, assim, um lembrete oportuno a cada manhã para cumprir os padrões judaicos de recato na conduta diária. Olha que impressionante quantas lições a gente pode tirar de uma simples frase. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que vestes os desnudos. Mas sabemos que nós, o povo de Israel, os judeus, são chamados por Deus mesmo de a nação sacerdotal. E como Deus vestia o sacerdote? Com uma vestimenta de linho fino, puro, lindo, uma vestimenta muito bonita. E a Bíblia também nos traz lições a respeito da vestimenta de um sacerdote. Portanto, você, como sacerdote de Deus, deve se vestir da mesma forma. O profeta Isaías, no capítulo 61, nos diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança por isso. Na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto da justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que impressionante esse texto. Regozijar-me-ei no meu Deus, muito, regozijar-me-ei muito no meu Deus, porque Ele me cobre com vestes de salvação. E um manto de justiça. O talit, quando o homem usa, é um manto de justiça. As vestes que Deus coloca sobre cada um de nós são vestes de salvação. E eu me sinto enfeitado como um noivo, como um turbante, um noivo que coloca o seu turbante. E a mulher como uma noiva que se prepara com as suas joias, com a sua vestimenta, com a sua riqueza. Mas a gente tem um outro versículo também que nos remete à vestimenta sacerdotal, que é Apocalipse capítulo 19, versículo 7, que nos diz assim: alegremo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A nossa vergonha, a vergonha do nosso pecado, pode ser coberta com linho finíssimo. E o que é esse linho finíssimo? Os nossos atos de justiça. E o linho finíssimo estava presente na veste do sacerdote. Deus nos cobre com vestes de salvação. Deus nos cobre com linho finíssimo, o traje sacerdotal, quando nós agimos com justiça. E por isso hoje nós podemos dizer com plena alegria: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Malbish Arumim, que vestes os desnudos. Deixe que Deus possa cobrir o seu pecado, cobrir a sua vergonha. E você mesmo, vista-se de linho finíssimo, cheio de atos de justiça,
porque aí você pode dizer a bênção com o coração cheio de alegria pela presença de Deus na sua vida e porque Deus tem te coberto com vestes de salvação. Que a salvação chegue na tua casa, que a salvação e as vestes de justiça, a veste de linho fino e puro, possa estar te cobrindo hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a oportunidade de a cada dia abençoá-lo, porque Ele faz coisas grandiosas por cada um de nós, desde acordarmos de manhã até cobrir-nos com vestimentas de linho fino, tá bom? Que Deus te abençoe, a gente volta num próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha com as pessoas aí que carecem, que sentem vergonha dos pecados, mas que carecem de uma vestimenta pura e digna, vestimenta de salvação. Grande abraço, shalom e até a próxima. Tchau.